Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim, tá ótimo. Pronto, perfeito. Sim, sim, normal. Meu pai, ele era de família com condição, vou começar falando assim, e minha mãe, de família pobre, pessoas mais humildes, e meu pai tinha um problema muito sério, né, que ele não ficava com as mulheres. Então, quando ele encontrou minha mãe, os meus avós fez com que casasse, namoraram 1 ano e 8 meses. Eu fui buscar todas essas informações aqui. 1 ano e 8 meses. E teve minha primeira irmã. Nós somos filhos, somos quatro irmãos. Tem uma irmã mais velha, tem uma do meio, são 3 mulheres e um homem. Eu sou o único homem da família nesse casal, do meu pai com minha mãe. Então, o que acontece? A minha mãe engravidou da minha irmã mais velha, e nesse meio que minha mãe teve minha irmã mais velha, meu avô faleceu, o pai do meu pai. A minha avó disse: Olha, eu tenho que. Ela estava ali sofrendo com luto, e ela pegou minha irmã da minha casa, minha mãe já estava grávida da minha outra irmã, e levou para a casa dela, e minha irmã permaneceu lá até os 13 anos, ou foi 14 anos de idade, lá com minha avó. Então, o que acontece? Aí, minha mãe engravidou novamente, né? Teve minha outra irmã, que formava 3 irmãs, e, por fim, eu sou o caçula. E o que acontece? Eu nasci, e quando eu completei 4 anos, a minha mãe precisou fazer um tratamento de varize, uma cirurgia de varize. E ela levou uns 15 dias fora, né, do hospital, que ela fez cirurgia de varize. E eu lembro desse fator. Olha só, eu tinha 4 anos e eu lembro que eu me senti muito abandonado, né, com essa ausência da minha mãe. E quem tomava conta de nós era uma moça que ela veio de uma outra cidade estudar aqui na minha cidade, e que de uma hora para outra ela chegou na minha casa, minha mãe acolheu ela, meu pai acolheu ela, certamente, e ela ficou com a gente no período que minha mãe foi fazer essa cirurgia. É tanto que essa moça, hoje, ela é como se fosse da nossa família. Ela está em vida, entendeu? A gente considera ela como uma tia, até porque ela tinha uma semelhança com minha mãe. Pronto. Aí foi um pouquinho do início. Meu pai, né, quando a gente começou a ter consciência, o meu pai, ele tratava minha mãe muito mal, né? Minha mãe tinha problema sério de varizes, depois, graças a Deus, ficou curada, e ele dizia que minha mãe ia sempre cortar a perna. Você vai ter que amputar essa perna sua. O tempo todo ele falando isso, que minha mãe ia morrer sem a perna, que ia ser amputada, né? Isso a gente ouvia, a gente já estava um pouquinho maior. E o que acontece, Cris? Meu pai, ele nunca foi bom com a gente, nunca foi bom com a gente, filhos, né? Exceto minha irmã mais velha, né? Ele era muito vaidoso com ele mesmo. Ele era muito vaidoso com os filhos dos outros. Mas conosco, em casa, nunca. Se o filho de algum amigo dele fizesse aniversário, ele comprava o melhor presente para o filho do amigo. Para a gente nunca deu nada, nunca. Inclusive, a gente chegava, né, em casa, só o almoço, porque ele colocava o almoço, ele tinha uma mercearia, a gente não podia pegar nada nessa mercearia, nada. Se a gente pegasse, a gente recebia, né, o castigo. Ele não era de bater na gente, mas dava um castigo violento, entendeu? Um tratamento assim, com palavras, e por aí vai. Muito vaidoso, como eu falei, gostava muito do espelho. Ele dizia que ele era muito bonito para minha mãe, que minha mãe não era digna de ter ele, que ele pegou ela nas casas dos outros, nas cozinhas dos outros, porque minha mãe era graxeira, né? Graxeira é cozinheira, minha mãe cozinhava muito bem. No Nordeste, quando a pessoa quer ofender outro, chama de graxeira. Então, o que acontece? Ele dizia que era muito bonito, que minha mãe, entendeu? Minha mãe ia morrer o mais cedo possível, que ele ia arrumar sempre uma outra para colocar no lugar da minha mãe. Essa era a conversa que a gente ouvia. E meu pai, Cris, mas pessoal, ele tinha o costume de comprar muitos produtos de qualidade para ele consumir. Tipo biscoito. Ele não comprava um só, né? Ele comprava uma caixa de biscoito, né? E
ele sentava na mesa para comer aqueles biscoitos, e morava eu e mais duas irmãs, porque minha irmã mais velha morava com minha avó, e ele dizia assim: hoje eu vou dar embalagem para fulano, do biscoito, que era embalagem de biscoito de criança, tipo passatempo, né? Inclusive, teve até uma certa promoção na época que o passatempo ele vinha com um adesivozinho que no escuro iluminava. Para você ver que ele comprava tanto esse biscoito que a gente conseguiu iluminar o quarto das minhas duas irmãs todo e o meu quarto, e a gente nunca comia um biscoito desse. Ele nunca dava para a gente. Para você ver o nível, né? E nisso, ele sempre dizia, né? Ofendendo minha mãe, começava ofendendo minha mãe, né? Que minha mãe não prestava, e uma mulher que a gente fazia das tripas a coração para criar gente. Ela era costureira, ela sofrendo de varizes, ela costurava para a gente, e ela levou um grande período da vida com problema de varize. E depois, graças a Deus, foi curada. E o que acontece? E eu fui crescendo e eu comecei a ser o bode expiatório da casa. Né? Com 8 anos, eu comecei a trabalhar vendendo leite com meu tio. Meu tio tinha um sítio e meu tio vendia leite. Ele tirava leite para vender. E o que foi que aconteceu? Colocou para eu ir trabalhar com meu tio com 8 anos de idade. Só que era um trabalho tipo escravo. Eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, com 8 anos de idade, e se eu faltasse o horário, meu pai ia na casa do meu tio dizer que eu estava em cima da cama dormindo, meu tio descia, me batia, me acordava batendo para me levar para o sítio. Eu não poderia atrasar de forma alguma, né? Aí que eu comecei a perceber que tudo que acontecia de errado, a culpa era minha, né? E ele começou também a falar que ele não queria que eu nascesse, que eu era homem, que ele queria só filha mulher. Ele tinha uma grande resistência com filhos homem. Ele queria sempre mulher, né? Mas minha mãe me deu total apoio. Ela dizia que aquilo ele falava de boca para fora, que eu era um menino que eu fui desejado por ela, e isso e aquilo, né? A minha irmã mais velha, morando na casa da minha avó, ele dizia assim: olha, aqui só quem me puxou, que no Nordeste a gente fala assim, quando o filho é parecido com o pai, fala só quem me puxou. E ele dizia assim: aqui quem tem a semelhança, quem me puxou foi fulana, que morava na casa da minha avó, que era minha irmã mais velha. É a única que tem a característica minha. Vocês aí não, vocês aí puxou o lado da mãe de vocês. Entendeu? Então, ele falava muito isso. Sem contar que ele fumava muito. E a gente sempre reclamava, não fuma dentro de casa. E ele fumava em cima de qualquer pessoa que tivesse, ele soprava sua fumaça e por aí vai. Né? Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Ele dizendo, né, que minha mãe tinha que morrer, entendeu? Que, aí ele começou também a me ofender, que eu não ia dar para nada que prestasse, que eu ia puxar carroça, que ele não ia deixar herança para gente, que a gente não sabe por que estava ali, mas que a gente tinha que estar debaixo de uma ponte, que nenhum da gente que morava ali ia dar para o que prestasse, inclusive eu, que eu não ia casar com ninguém, que eu não ia ter condições, que eu não ia prosperar, que eu ia puxar carroça, que eu ia ser assassinado nas estradas, que alguém ia me esfaquear, e tudo isso foi no processo de estar ali naquele lar, vivendo com ele, com minha mãe, até então. E ele dizia o tempo todo, lembrando que minha mãe teria que morrer. Né? É, e a gente foi crescendo, ouvindo tudo isso, e chegou um determinado ponto que a gente já estava mais adolescente, todo mundo trabalhando, e ele atrapalhava, até nisso, ele me atrapalhava muito. Nos meus trabalhos, ele ia lá e dizia para os meus patrões que eu não prestava para estar ocupando aquela função. Eu era muito mandado embora. Aquela profecia que ele dizia que eu nunca ia dar para nada que prestasse, que eu não ia ficar em lugar nenhum trabalhando, quando ele viu que as coisas não estavam dando como ele queria, ele ia lá e tentava fazer da forma que ele queria que acontecesse. Perdi muito emprego. Né? No ano de 2003, a minha mãe foi diagnosticada com câncer, que ele tanto dizia que minha mãe teria que ter um câncer. Ele dizia que minha mãe teria que ter um câncer,
que ela ia morrer de câncer ou amputada. Minha mãe não morreu amputada, mas em 2003 foi diagnosticada com um câncer severo, violento, uma mulher que tinha completado 50 anos, perdão, tinha completado 57 anos. Nos 50 anos a gente comemorou e falou para ela que a partir daquele momento a gente já estava um pouco estabilizado, que ela ia ter uma vida, né, digna, porque ela sofreu muito cuidando da gente. Aos 57 anos, ela foi diagnosticada com câncer. Não foi com 50 anos, não. Foi 57. E minha mãe lutou 1 ano e 3 meses. E quando minha mãe estava em fase terminal, eu lembro que eu dormia em frente ao quarto deles. E teve uma madrugada, 5 horas da manhã, que eu ouvi minha mãe dizendo: sai daqui, não fica aqui fumando, não. E do meu quarto eu via: tu vai morrer, tu tem que morrer. E ele fumava e soprava em cima dela: tu vai morrer, tu vai morrer. E eu levantei muito doido naquela manhã, 5 horas da manhã. Eu fui até o quarto, peguei ele pelo braço e disse: saia do quarto, saia. E me deu vontade, eu não vou mentir, não, de fazer uma besteira, bater, né? E Deus me segurou, porque, querendo ou não, ele era meu pai, e nisso ficou, né? Minha mãe faleceu em 2000, foi 2003, 2004, minha mãe faleceu no mês de agosto, 9 dias depois que ela completou o aniversário, e a partir daí meu pai começou a me perseguir, porque ele parou de perseguir minha mãe, porque minha mãe não estava mais na existência, e ele transferiu toda aquela raiva para mim, e ele continuava dizendo que eu não ia dar para nada que prestasse, que eu não ia casar, que eu não ia ter uma esposa e que ninguém ficaria comigo. E eu quieto, morando com ele. Aí já estava somente eu morando com ele, porque minhas irmãs foi casando, ela era um pouco mais velha, foram casando e eu fiquei com ele, tomando conta dele. E o que acontece? Eu trabalhava 7 horas da manhã em uma determinada empresa e ele fazia questão de, faltando 20 minutos para as 7, ir para a porta da minha casa, me xingava de tudo que era nome, criminoso, vagabundo, que eu queria matar ele. E o que acontece? Eu tinha vergonha de sair de casa, porque em frente na casa que eu morava tinha uma pracinha, e essa pracinha se enchia de aluno, porque a 100 metros da minha casa tinha um colégio estadual. E ele ia para a porta, e ele gritava, e eu tomando banho, ouvindo tudo aquilo, sem nem ter dito nada para ele, que eu era vagabundo, que eu era um criminoso, que eu queria matar ele, mas que eu não mandava na casa dele, né? Quem mandava era ele, e eu ficava com vergonha de sair de casa para ir trabalhar. E muitas vezes eu perdi emprego porque chegava muito atrasado, né? Porque eu tinha vergonha, eu esperava os alunos tudo sair, e eu saía correndo de casa ali, envergonhado, para que ninguém me visse, né? Visse que era eu, porque ele estava dirigindo mentiras ao meu respeito. E a gente levava ele para os médicos para ver se tinha um diagnóstico de problema mental. Todos os exames que era feito não dava nada. E uma certa feita, a gente foi para um médico neurologista, ele passou alguns exames, e o médico chamou a gente e disse assim: seu pai não tem nada mentalmente, neurologista, né? Porque certamente ele não tinha o diagnóstico, que ele não era especialista em transtorno, mas ele disse: seu pai deve ter muita ruindade, que ele não tem nenhum transtorno aqui nos exames, né? E o neurologista falou para a gente. E eu estava trabalhando em uma empresa e um dia ele ficou 3 dias sem tomar banho. 3 dias sem tomar banho. E eu, preocupado, eu dizia: vai tomar banho. Ele me xingava. Eu falei: você não está tomando banho por quê? O senhor era tão vaidoso, você não saía do espelho. Pente. Ele usava um pente no bolso, né? Ao tempo todo penteando o cabelo, ajustando. A barba dele, ele não deixava crescer, né? Ele sempre gostou de higiene no início. Muito bonito, meu pai. E de um tempo ele levou 3 dias sem tomar banho. E você sabe que a gente não pode passar 12 horas sem tomar banho, né? Imagine 3 dias. Ele trabalhava com foguete e com flecha de foguete. Foguete, eu não sei se vocês sabem aí no estado de vocês, é um artifício
que você solta ele numa flecha, ele toma uma altura imensa e lá ele explode no ar. Não é desses fogos que a gente vê no Réveillon, não. Eu não sei nem explicar direito como é. Então, ele foi na roça pegar umas flechas, ele encontrou os pés de caju, ele tirou vários cajus, várias castanhas, já tinha 3 dias que não tomava banho, botou dentro de um saco amarrado, levou na empresa onde eu estava trabalhando, disse que queria falar com o dono, que era meu pai, o pai do Ângelo, e deram acesso a ele, porque eu tinha, graças a Deus, eu tinha muito carisma na empresa, e ele foi até o dono da empresa e disse, eu vim lhe vender aqui umas castanhas. Aí o dono, você é pai de quem? Eu sou pai do Ângelo. Aí o dono comprou as castanhas na mão dele, não me disse nada. Uma semana depois que eu fui fazer um projeto, que eu trabalhei também com design, o dono da empresa disse, olha, teu pai teve aqui. Eu disse, meu pai? Aí ele, seu pai teve aqui, e me vendeu as castanhas e abriu o saco na minha frente. Aquilo me envergonhou, né? Porque ele queria me envergonhar perante a todo mundo. Eu tinha alguns amigos que na minha frente ele elogiava-me. Quando eu saía, ele dizia para meus amigos não ter contato comigo, porque eu era um problema muito sério. Eu não conseguia comprar nada no crediário no meu bairro, porque ele ia lá e dizia que eu não pagava. E eu não sabia de nada disso. Eu ia comprar, o cara era dono da mercearia, meu amigo de outra mercearia, dizia, olha, eu não vendo fiado, eu não entendi aquilo. Só depois que meu pai morreu que ele me disse, olha, a vida toda eu não te vendi, porque teu pai vinha aqui todo dia dizendo que se eu te vendesse, tu não ia pagar. Então ele me defamava com todos, com todo mundo. Eu perdi uns 5 a 6 empregos por causa do meu pai. Digo para vocês. Sem contar que ele era um pouco agressivo nas palavras, né? A vida toda ele dizia que eu era usuário de drogas, ele dizia que eu ia ser esbagaçado por um carro quando eu estivesse viajando, e tudo assim, para me rebater. Eu não sei nem como Deus conseguiu me dar estrutura para eu, né, passar por tudo isso e estar aqui. Então, no ano de 2000, no ano de 2012, 2010, ele foi diagnosticado com doença obstrutiva pulmonar crônica, que é DOCP, tipo assim a doença. Doença obstrutiva crônica do pulmão. E o que acontece? Ele deixou de fumar. E ele passou a ter sérios problemas de respiração, né, pulmonar. E eu morando em casa com ele, eu ia dar medicação dele, ele me ofendia tanto que ele não queria tomar medicação. Ele dizia para minhas irmãs que eu queria matar ele com remédios. A minha sorte é que minhas irmãs todas me entendia, me conhecia, né, por fundo, e graças a Deus ela sabe da minha honestidade. E no ano de 2014, ele teve uma crise severa, foi para no hospital, por ele ter DPOC, que o nome da doença é esse, ele precisou ser hospitalizado e entubaram ele, e ele foi a óbito, né, depois de uma semana. E eu percebi que depois que meu pai, tipo assim, falecer, ele me deixou algo muito importante, que foi ter convivido com ele de todas as formas e, no fundo, não ter nenhuma raiva dele. Eu já perdoei ele, quando ele estava na UTI, eu fui lá, ele não poderia nem me ver, nem me sentir, mas eu falei, me perdoe, porque o senhor está perdoado. E um mês antes do falecimento dele, mês antes também do falecimento dele, eu estava no meu quarto, ele abriu a porta do meu quarto, e ele me olhava, e eu tomei um susto, porque eu fiquei até com medo de ele entrar e me fazer um mal, não sei, porque meu cunhado tinha feito uma brincadeira com ele antes, que do quarto dele para o banheiro, que eu ia pegar ele e ia bater nele. E a partir desse dia em diante, ele começou a usar uma faca todas as noites no quarto dele, e eu sem saber de nada, meu cunhado me disse depois, já imaginou se eu saísse do meu quarto de noite no escuro e me encontrasse com ele, ele poderia fazer qualquer coisa achando que eu ia pegar ele para bater, né?
E nesse dia que ele abriu a porta do meu quarto, eu fiquei muito com medo. Eu disse: o que é que o senhor está fazendo aqui? Aí ele disse: eu estou aqui, eu tô aqui. Eu falei: o senhor está com medo de morrer? Que ele tinha sofrido muitas crises, né? Aí ele disse: rapaz, estou. Aí eu levantei, peguei uma cadeira, botei no meio da cozinha, botei ele sentado, e isso foi uma semente que, de todo o mal que ele me causou, ele deixou de positivo na minha vida. Quando ele sentou naquela cadeira, eu perguntei: o senhor conhece Jesus? Ele ficou quieto. Aí eu: o senhor conhece Jesus? Aí ele, todo ignorante: ora, rapaz, quem não conhece Jesus? Aí eu disse: o senhor aceita Jesus? Aí ele: você tá de brincadeira comigo. Eu disse: você aceita Jesus? Aí ele disse: claro que eu aceito Jesus. E eu disse: então tenha fé, que Jesus está com o senhor em todos os momentos. Vá dormir lá. Peguei a medicação, dei para ele. Ele tomava Fluir e alguns outros medicamentos para dilatar a questão da respiração. E ele foi dormir. E eu lembro que a partir daí, todas as noites que ele ia dormir, ele dizia: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não orava, mas só fazia isso. Então, digo para vocês aqui: o mal que ele fez à minha mãe está perdoado. O mal que ele fez a mim até o ano de 2014 já foi selado e perdoado. E eu falava para a Cris que depois de 2014 a minha vida deu uma evoluída muito grande, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu não consigo nem me expressar direito o sentimento que eu tenho hoje do que Deus fez comigo, né? De ele não, de ter um pai que não queria ter filho homem, de ter me rejeitado muito, de ter sofrido com a ausência da minha mãe, das batalhas, de tudo, e hoje está onde eu estou, só Deus para fazer isso, né? O sentimento que eu tenho nenhum é de tristeza, não é de raiva do meu pai, não tenho mágoa, não tenho rancor, porque eu tenho certeza que foi um deserto que Deus deixou eu passar para eu poder ser melhor, para eu poder ajudar outras pessoas. É um sentimento que eu tenho de libertação. Eu não tenho como calcular a emoção que eu sinto de estar falando sobre isso, porque isso me fez ser mais homem, né? Em momento algum, é, eu me perdi pelo caminho. Vou falar uma coisa para vocês que eu acho muito importante, que eu vejo muita gente que deixou a criança morrer. Eu não deixei, não. Talvez a minha criança foi ferida, e muito ferida, né? Mas eu tive a escolha de não querer ter um transtorno de personalidade. Eu quis deixar aquilo fluir e escolher, né? Me magoou muito, mas eu não deixei matar minha criança interior, né? Posso ter tido alguns transtornos, mas não de personalidade, né? E isso eu espero que ajude a muitas e outras pessoas que vai passar por algum abuso e vai deixar a criança morrer e depois ser um transtornado, querer, a partir de hoje eu vou me tornar um narcisista, um sociopata. Não, gente, não. A gente pode passar por muita dor e escolher da melhor forma possível superar todas essas dores, todos esses traumas, todos esses abusos e passar pelo processo, né? Processo e lá na frente encontrar uma cura, entendeu? Me emociona muito, né? Por ser quem eu sou hoje e não deixar com que você não vai dar nada que preste, me abalar. Você vai morrer pelas estradas, me abalar. Você não vai casar com ninguém, me abalar. Você vai puxar a carroça,
Porque eu sabia que, no fundo, nada disso era para mim. Nada disso era quem eu sou hoje. Aquilo bateu, doeu, e doeu muito. Teve uma vez que eu estava dormindo, e eu assustei, né, com o meu tio me chamando para me dar uma pisa, né, para me bater. E naquela noite né, eu fui trabalhar, apanhei, fui trabalhar, eu voltei em casa direto e falei, rapaz, será que eu não fui programado para nascer? E depois alguma coisa, eu era criança, eu disse assim, não, você vai vencer na vida. Alguns amigos meus diziam assim, ó, você vai vencer na vida. E graças e honra a Deus, né, eu soube passar pelo processo da cura. Estou passando pelo processo de cura, eu continuo, porque eu não tenho mais nada lá no meu passado. Entendeu? Pode ter alguma coisa no presente que a gente precisa melhorar muito, mas nada daquilo que eu vivi na minha infância, entendeu? Vai me fazer ser mal. Porque eu tenho um Deus, tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. E todas as vezes que eu pensei em alguma besteira lá atrás, uma vozinha lá dentro dizia assim: não, 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 não. Eu, criança, eu disse: meu Deus, eu poderia morrer, eu queria morrer. Aí Deus dizia: não, não, passa pelo processo. Eu, criança, e hoje estou aqui para contar para vocês um pouco desse processo da minha vida, de ter um pai, né, carrasco, que até um tempo atrás eu não sabia que ele era um narcisista. Um pai que eu pratiquei pedra cinza sem saber nem o que era, por muitos anos, mas que me ajudou na história, mesmo ruim, escolher uma história de vida bem melhor. É isso que eu tenho para falar para vocês um pouquinho. Ângelo, que bênção, você é bênção, viu? Sou muito grata a Deus pela sua vida e por você, por ele ter te colocado no meu caminho e poder aqui dar seu testemunho, como você está sempre participando de todos as nossas jornadas, né? Porque engrandece nossas vidas e é testemunho, né? Para honra e glória de Deus, de ver que você superou e como a Mirinha também falou, e a gente já sabe, são escolhas, não tem justificativa. O trauma que a pessoa passou é sempre uma escolha, né? Se a gente vai passar pelo processo e com essa dor crescer, evoluir, transformar isso em algo bom, ou se a gente vai se revoltar contra isso e desistir e se revoltar contra Deus, né? E eu tenho algumas perguntas que eu anotei aqui, que aí você pode responder para também acrescentar mais aqui no conteúdo de hoje. Curiosidades que eu tenho, e também achei muito interessante algo que você citou, que teve uma moça, você vai lembrar, Ângelo, a Ana, que ela deu um testemunho falando sobre o padrasto dela, psicopata. E ela falou uma coisa que marcou muito, que ele fazia coisas para humilhar ela e ameaçava ela, né, que se ela tinha que ficar com um papel pendurado, um papel sulfite, né, e não podia amassar, não podia molhar, ela tinha que tomar banho com aquilo, e se acontecesse alguma coisa, aí ele batia nela, torturava ela, espancava ela. E ela disse que teve uma vez que ele colocou um monte de coisa, acho que era farinha, encheu o cabelo dela de farinha e fez ela ir comprar cigarro para ele. E ela teve que ir, assim, todo mundo olhando para ela. Então, esse negócio de humilhar e de vergonha, a pessoa passar vergonha é muito forte. E eu vi que seu pai também fez isso com você, né? Imagina, teve um momento aqui que o Ângelo, ele é engraçado, né? Ele conta as coisas de um jeito que eu dou risada às vezes, porque ele mesmo ri, né, Ângelo? Esse é o bom do perdão, É porque depois sim, a gente é já... sim. Mas teve algum momento que você falou aí, algumas coisas que você já me falou nessa parte, né? Que ele falava para aquela. Você não citou o dia que você foi no hospital com ele, né? E que ele falava as coisas lá e você mesmo dá risada, eu não me aguento. Porque É a gente verdade. Se você quiser perguntar sobre isso, eu falo novamente, porque pode. eu tentei ser bem sucinto, né? Porque foram vários casos do hospital, né? Foram Sim. várias crises que ele deu e a gente esteve com ele várias vezes no hospital. Tá, pode contar, se você quiser, fica à vontade. Pronto. Teve uma certa vez que a gente foi no hospital com ele, né? Ele tinha dado uma crise
que a gente foi no hospital com ele e chegou lá, aí eu falei para o médico que ele estava tendo um problema intestinal, né? E que eu tinha, eu vou falar que a gente está numa terapia, né? Vai ajudar, e que eu tinha notado que as fezes dele estavam com sangue. Aí eu fui falar na frente dele, ele disse que eu era um criminoso pro médico, que eu era maluco, que eu era mentiroso, entendeu? E ali eu fiquei assim, meu Deus, aí ele, isso é um vagabundo, isso é um mentiroso, entendeu? Quem tá com esse problema é ele, entendeu? Ele jogava tudo para cima da gente. Então foram N vezes que a gente foi no hospital com ele, e toda vez que a gente ia no hospital, mesmo ele passando por um processo de crise, ele chegava lá para o médico e dizia que era tudo mentira, que a gente queria até mesmo, né, empurrar ele para o hospital para se livrar dele, entendeu? Mas que a casa dele, se ele morresse, que a gente não ia ter posse e tudo mais. Então foi uma série de coisas mesmo assim que meu pai sempre aprontou. E uma das coisas também, Cris, que eu esqueci de falar aqui, é que meu cunhado brincava muito com ele, né? E colocava muito meu nome nas brincadeiras, né? E ele tinha muito ódio de mim por causa dessas brincadeiras. Meu cunhado dizia que eu ia vender as coisas dele, então era uma situação muito constrangedora. E sem contar que todo mundo, o médico já conhecia ele quando ia para o hospital, o vizinho já conhecia a boca dele, que era muito, falava muito alto, né? Onde eu comprava o pessoal já sabia quem ele era, então era mais ou menos assim. Ele me mapeava. Olha que interessante. Outra coisa, você contando, dá para ver, porque essas pessoas, embora não seja uma doença, né, doença, eles não são normais como nós. Dá para ver que não bate bem da cachola, né? Dá para ver que tem um parafuso, vários parafusos fora do lugar. E quantas vezes vocês levaram ele para fazer exames e tudo, e ele deixava, ele ia, ele também, você chegou a ver, ele concordava, ele também, dava a entender que talvez ele também achasse, vamos ver o que é que tem de errado comigo? Porque normalmente eles não aceitam, falou em fazer terapia ou ir em médico, normalmente eles não gostam, né? E ele Cris, ia. Cris, ele só foi para o médico, ele começou a ir para o médico, porque primeiro que ele tinha medo de morrer. Então, da primeira crise que ele deu, olha, ele estava no centro da cidade e ele caiu na rua. Então, eu tenho uma irmã que ela trabalha no Sebrae, no Sebrae. Então, todo mundo conhece minha irmã na cidade. Por esse motivo, ele caiu, foram lá para o Sebrae procurar minha irmã, que minha irmã é muito conhecida no comércio por causa do Sebrae, e minha irmã pegou, aí ligou para a gente, aí teve que fazer uma bateria de exame para saber qual foi o primeiro diagnóstico. Mas até então não fizemos nada neurológico. Só foi coração, eletro, sangue, tudo normal. É questão de glicemia, tudo normal. Pronto. Mas não fizemos nada de cabeça. Aí foi aí que ele parou de fumar. E aí que começou a vir os problemas, né? Aí ele passou a fazer alguns exames. Só que a gente notava essa certa ruindade nele, e a gente disse, vamos fazer algum exame da cabeça, enganar ele, tinha que enganar ele, para ver se vai ter algum diagnóstico. E Cris não dava nada. Não dava nada. Faz eletroencefalograma, não dá nada. Fazia tomografia, não dava nada. É impressionante. Tinha que fazer o CAT scan, né? O CAT scan é o que dá para ver essa deficiência no cérebro quando é psicopatia, algo nesse sentido. Mas interessante, então ele foi não porque era para procurar algum problema que ele poderia ter, e sim porque ele tinha medo de morrer. Tinha algum outro medo que ele tinha além do medo de morrer? Cris, posso te falar uma coisa? Medroso de tudo. Jura? Juro. Medroso de tudo e de todos. Agora agressivo comigo. Só que ele fazia espelhamento em mim assim. Ele dizia que eu, dentro de casa, eu era valente, que na rua eu era, entendeu? Mas na verdade era ele, porque todas as ofensas vinham dele. E ele tinha medo de morrer, ele tinha medo de dormir com a luz apagada, ele tinha medo de assombração, ele tinha medo de quem morrer. E detalhe,
todo tempo de finado, ele tinha que acender as velas, porque ele tinha medo que as almas que tivessem lá do passado viessem atrapalhar a vida dele, entendeu? Ele era todo assim, medroso de tudo, porém, com a gente, comigo principalmente, com minha mãe, nada. Ele era bastante agressivo. Olha que interessante, esses medos que ele tinha, provavelmente torturando ele o tempo inteiro aqui, ele jogava em você, ele projetava em você, né? Provavelmente ele tinha medo de um dia ele ser tudo que ele falava que você ia ser, de alguém pegar ele na rua, de alguém esfaquear ele, dele ser um carrinheiro e coisas nesse sentido. E eu não sei, né, porque a gente não sabe, não sei qual é o passado dele, a história, a criação dele, o pai, a mãe, mas me parece, quando a pessoa faz esse tipo de coisa no sentido de humilhar e fazer você passar vergonha, né, ao ponto de você perder empregos e tudo mais, que provavelmente ele também passou por isso. É como uma vingança, né? Agora eu vou me vingar daquilo que fizeram comigo, eu vou fazer com os outros também, para eles também sentirem o que eu sinto, essa vergonha, essa humilhação. E uma coisa interessante, que ele tratava mal minha mãe a vida toda. Quando minha mãe morreu, ele passou a me tratar muito mal. E detalhe também, que eu acabei esquecendo no meu relato, tudo que acontecia, a culpa era minha. Ó, se um cachorro mordesse alguém na rua, a culpa era minha. Tudo a culpa era minha. Ele cansou, Cris, ele não batia na gente. Inclusive, eu falei isso na terapia. Ele nunca bateu na gente, poucas vezes. Mas ele ia até a casa do meu tio, avisar meu tio o que a gente tinha feito. Coisa de criança. Claro que criança é muito agitada. Eu não era santinho. Eu não posso dizer isso. Eu aprontava, entendeu? Então, eu acho que era mais para chamar atenção também, né? Porque eu tinha uma carência muito grande de pai, porque minha mãe, que foi meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. Meu pai, ele agredia a gente, mas como pai, ele era invisível. Então, o que acontece? Ele ia até a casa do meu tio dizer: olha, aprontou isso, isso e isso. Meu tio, sem consciência nenhuma, descia, pegava a gente, mas batia, batia, batia para matar. Entendeu? E quando meu tio chamava, quando a gente estava maiorzinho, meu tio morava próximo da gente, mais ou menos 300 metros, ele mandava a gente ir lá na casa dele, porque meu pai já tinha ido, feito a queixa, a gente ia lá, meu tio mandava a gente escolher a forma que a gente queria apanhar. Eu não sei se você sabe o que é palmatória. Você sabe? Palmatória, lá tinha duas, uma fina e uma grossa. A fina, eu tomava 12 bolos nas mãos. E a grossa, eu tomava 6 bolos na mão. Bolos. E tinha também bainha de facão, cipó de araçá. A gente escolhia. Tinha um arsenal para você escolher a forma que você queria ser torturado, na verdade, né? Então era assim. Meu tio, sem saber de nada, batia com a gente com a raiva, porque meu pai ia lá, passava toda a situação, às vezes uma bobagem, e a gente apanhava. Como eu falei, se eu me atrasasse de manhã cedo para ir trabalhar com esse tio vendendo leite, eu apanhava. E ele descontava do meu dinheiro também. E a sua mãe, ela via isso, ela sabia disso, ela não fazia nada, ela deixava o tio bater em vocês? Pronto. Esse é um ponto muito legal para ser dito aqui. A minha mãe, por ela ser pobre, minha mãe sofreu muito, muito mesmo. Porque no início, embora meu pai casou com minha mãe, por minha mãe ser negra, da parte negra, estou falando aqui abertamente, gente. Minha mãe sofreu muita rejeição da minha avó, que era a mãe dele, do meu pai. Então, a minha avó tomou minha irmã mais velha. Minha mãe, por ser, tipo assim, disponível, por não ter, como é que diz, capacidade de reagir, por ser pobre, ser negra. Então, a minha avó pediu, não arrebentou, não arrancou, não. Mas pediu: olha, Vigílio morreu, a partir de hoje eu vou levar fulana, que eu não vou dizer que é o nome, para morar comigo. Aí levou, e o que acontece? Quando meu tio batia na gente, que foi a sua pergunta, a minha mãe não podia fazer nada, porque minha mãe estava na mão deles. Financeiramente, minha mãe não tinha condição. Meu pai tinha condição, como eu falei, a família do meu pai tinha condição. Então, eles bancavam a minha mãe, minha avó bancava a minha mãe, na certa, para deixar a gente super, hiper refém. Tá ouvindo?
Então, minha mãe sentia muito. Depois que a gente apanhava do meu tio, a minha mãe pegava a gente, conversava, eu te falei, entendeu? Se comporta. Minha mãe mostrava, entendeu? Não é bem assim. Eu quero morrer, minha mãe, eu preciso morrer. Não, você vai vencer na vida, entendeu? Tipo assim, minha mãe não podia fazer muita coisa, porque quem bancava a minha família era eles. Ok. Seu pai traía sua mãe? No início traiu, no início traiu. E esse meu tio que interferiu. Esse meu tio disse a ele que se caso ele continuasse traindo minha mãe, ia pagar para dois homens arrebentar ele. Depois disso, ele não traiu mais. Esse tio aí, eu vou te contar, o negócio dele era violência. Meu tio era carrasco, carrasco. Ai, e a mãe deles provavelmente narcisista, pelo que indica, né? Você contando aqui. Olha, a minha avó parecia ser narcisista sim. Uhum. Eu não, como eu vou repetir aqui, pessoal, eu não sabia o que era narcisismo até um tempo atrás. Eu não sabia. Pesquisando na internet, porque eu estava sofrendo alguns abusos, eu comecei a saber. Entrei em contato com o Cris, com os vídeos dela no YouTube, né? E quando o Cris disse que eu era uma bênção na vida dela, de ter conhecido, eu digo que você também é uma bênção na minha vida, viu, Cris? Porque você que me ajudou a esclarecer muita coisa, a abrir muito minha mente, a me ajudar. Te digo, hoje eu sou muito feliz e grato por sua vida, a Deus. Te digo, me ajudou muito. E a vocês todos que estão aqui também. É de coração mesmo. Estou sendo muito sincero, isso aqui é de lá de dentro do meu coração, porque quando eu estava mesmo, no momento que eu estava sem, eu te encontrei, você me ajudou, entendeu? Você me deu direção, me emocionei em falar isso, porque eu vejo que as coisas estão fluindo, eu estou sendo, tipo assim, próspero nas minhas pisadas, graças a Deus, primeiramente, e a você. Obrigado mesmo, gratidão a você, e ora a Deus por sua família, Que por seu lindo. esposo, seu filho e as demais pessoas. Então, eu comecei a entender agora, nesse período, nesse tempo, que minha avó também era narcisista. Por quê? Olha só, a minha avó tinha poder aquisitivo, Uhum. tinha dinheiro, entendeu? Há 20 anos atrás, ela pegava uma caixa de fósforo, você sabe o que é, tirava todos os fósforos dentro, botava uma cédula de R$ 100 e mandava entregar minha mãe todo mês. E para ninguém ver, eu não podia. Há 20, não, há 25 anos atrás, mais ou menos, quando surgiu logo o real, da cédula de 100. Eu lembro disso. Que eu não vou dizer que é 20 ou 25 anos, me perdoe, mas é nessa faixa aí. E ela dizia: não perca esse dinheiro, porque se você perder, vai se ver comigo. E não diga para ninguém que eu estou dando esse dinheiro para sua mãe. Então ela bancava muito minha mãe. E detalhe: no início ela não queria que minha mãe ser pobre preta, negra. Mas depois, minha mãe passou a ser o maior amor da vida da minha avó. Entendeu? Mas isso não deixava que minha avó fosse carrasca. A minha avó não deixava faltar nada, mas era carrasca. Uhum. A minha avó rezava o terço, de a gente correndo dentro de casa, e ela estava ali, eu vou falar aqui, não tem um problema, Ave Maria cheia de graça, sai daí, capeta, o Senhor é convosco. Olha que demônio, olha para esse demônio, essa tia ruim, esse cramunhão, entendeu? Eu te desconjuro, Pai nosso que está no céu santificado, olha para esse demônio. As crianças correndo e ela falava depois. E isso, comigo, com minhas irmãs. Ai, meu Chamava a Deus. gente de demônio, de tudo. Te desconjuro, entendeu? Então, rezando o texto todas 6 horas, e parece que o diabo atentava a gente, que 6 horas parece que a gente futucava, Uau. entendeu? A gente endoidava. Então, tipo assim, era uma pessoa muito boa, financeiramente, ela não negava nada para minha mãe, entendeu? Mas a minha mãe estava sempre na mão dela. Ela e meu tio conseguiam manipular minha mãe. Por quê? Porque meu pai não tinha, para eles meu pai tinha esse problema psicológico, né? Que ninguém sabia o que era. E que minha mãe teria que ser a cabeça da casa e para manter a casa eles injetavam minha mãe dinheiro financeiro, entendeu? Tinha muito amor por minha mãe aconselhava eles todos, imagina. Mas quando meu tio batia na gente, minha mãe não tinha poder para dizer: "É meu filho, você não pode tocar a mão", Uhum. Muito interessante. entendeu? É engraçado, na verdade, não engraçado, né? Mas interessante
que você falou que era a sua mãe o saco de pancada, depois que ela faleceu, você virou o saco de pancada. E isso é o normal no transtorno, porque fora de casa, para todo mundo, eles normalmente são uma coisa linda e maravilhosa. Não são todos, tá? Verdade. Não, tem uns que não, que eles não fazem questão nenhuma e mostram bem que, né, faz a média só quando interessa. Mas quem sofre mesmo é quem está convivendo ali no dia a dia, junto, né, em família. Cris, a questão é a minha avó, muito religiosa, né? A comida muito gostosa, ninguém fazia igual. Aquela mesa daquelas casas antigas, de pessoas que têm um pouco de condição, que imensa aquelas mesas que enchia de panela de barro, aquelas panelas de argila, né? Cheio de comida, de carne de porco, de tudo. Bem farto, que não tinha miséria em comer, mas não podia deixar uma gota no prato. Senão o couro, ó, apanhava. Se eu colocasse comida demais e não comesse tudo, é tanto que hoje, Cris, até hoje, devido a isso, eu não deixo um pouco de comida no prato. Você me habilitou isso. Eu não consigo deixar. Porque tem gente que almoça, deixa grão de feijão, grão de arroz. Eu não consigo deixar, porque se eu deixasse, eu apanhava. Tinha fartura, podia comer de tudo na casa da minha avó. De tudo. Mas se deixasse, oh meu Deus, porque ela dizia que se a gente deixasse comida no prato, o diabo ia, entendeu? Falava coisas assim, né? Se manifestar ali. Então a gente tinha que comer tudo, se não comesse, apanhava. Meu pai também, parece que é um padrão, você mesmo fala nos seus vídeos que é um padrão. Meu pai tinha um sonho, ele dizia pra gente, e ele falava assim, pra gente fechar essa etapa aqui. Eu tenho até dinheiro para comprar um sítio, uma picape, mas eu não vou comprar não, porque se eu comprar vocês vão acabar tudo. E ele ficava jogando tudo isso para cima da gente a vida toda. Tu acredita que ele morreu? Ele tinha um sítio e ele nunca tinha ido nesse sítio. Você acredita Meu Deus! que ele tinha herdado do meu avô e que, tipo assim, a gente vendeu depois, ele nunca foi lá. Ele não sabia nem a metragem, teve que resolver tudo isso. Nossa, é muito estranho, né? Meu pai tinha uma sensibilidade de, se eu chegasse com algum amigo, ele dizia assim, ó, pode sair fora que esse não presta. E era verdade, viu, Cris? Quando ele falava algumas coisas, que ele fazia algumas coisas que a gente depois vinha e dizia assim, ah, mas o senhor falou isso, mas o senhor fez isso. Você é maluco, isso sim. É, Você é um maluco. Na frente de todo mundo ele dizia isso. Meu avô, ele tinha comércio na cidade, e meu pai, desde pequeno, desde aquele momento que meu avô começou a trabalhar, tanto na zona rural, meu pai já acompanhava ele. E quando ele veio para a cidade e ele montou um comércio, meu pai tomava conta, e meu avô teve um câncer também no pulmão e morreu, faleceu. E nisso, o meu pai, depois que meu avô morreu, porque ele era muito apegado ao pai, muito mesmo, não apegado à minha avó, mãe dele, e sim ao pai. E depois que meu avô morreu, segundo minha tia, minha própria mãe falava, foi que meu pai passou a ter esse comportamento que eu já mencionei aqui. E o que acontece? Eu tenho certeza, eu já falei na terapia com a Cris, que ele queria que eu tivesse o mesmo comportamento que ele tinha com o pai dele, era para me ter com ele esse comportamento. Só que é muito complicado a gente viver um comportamento de 60 anos, de 50 anos atrás, no tempo atual. A gente precisa estudar. Então ele não queria entender isso, ele disse para que estudar? Ele não queria que eu estudasse. Ele sempre falava assim: o filho de fulano acompanha fulano, porque em frente à minha casa tinha um rapaz que ele trabalhava também com verduras, carregava o caminhão, o filho acompanhava, e eu não acompanhava meu pai, entendeu? Então ele estava sempre ali, me agredia e me dava uns gatilhos e uns toques, como se eu tivesse que trabalhar com ele e não com os outros. Mas eu não queria aquilo, eu não poderia assumir aquela postura de trabalhar com ele como se ele trabalhasse com o pai dele. Então, eu não poderia. Outra coisa, Ah, ele deixa eu perguntar uma coisa só pode. sobre isso. Ele
ele queria que você fosse trabalhar com ele te chamava, ele queria te ensinar o que ele fazia e você falava não? Ele ficava, não, ele não dizia, vem trabalhar comigo, não. Ele falava sempre assim, o filho de fulano trabalha com fulano. Ele não era direto, Sim. porque ele não queria ouvir um não. Então Quantos ele anos era você esperto. tinha? Aí eu tinha uns 16, 17 anos, assim, para Ah, trabalhar com ele. Mas eu já trabalhava numa companhia de eletricidade, entendeu? sim. Ele queria que você fosse trabalhar com ele, você fez a É, sua escolha e ele achou que tinha que ser igual, mas até lá, ele já te tratava mal e fazia toda essa já, tortura com você. já. O pai dele não fazia isso com ele, né? Provavelmente foi a Não, mãe. não. A mãe O que, fazia? é, a mãe também não. Mas o que é que acontece? Eu vou falar para vocês. Ele, tipo assim, o meu avô era muito generoso com ele. Às vezes eu fico pensando assim, eu acho que bajulou ele demais, que ele se tornou. Para minha avó, ele não tinha o juízo certo. Mas para o meu avô, eu não conheci meu avô, viu, gente? São relatos que eu fui buscar com o primo dele, que é da mesma geração, com minha tia, que era cunhada dele, que dizia que meu avô tinha muito apego com ele e ele com meu avô. E ele sempre tentava me dar uns gatilhos assim, se meu pai fosse vivo, ele falava para mim que ele não estaria naquela situação, que ele nunca abandonou o pai dele, que ele estava ali até para pegar fezes do pai. Tipo assim, entendeu? Ele ficava me dizendo isso. Só que minha realidade era outra. Eu servia ele em tudo, mas não naquilo que ele desejava. É a mesma coisa do filho que quer psicologia, o pai quer que faça medicina. Não vai dar certo. Era o que meu pai queria. Então, ele tinha um relacionamento muito bom com o pai. Depois que o pai morreu, ele teve um ano mais ou menos de crise. Ele teve crises mesmo, teve que ser dopado, ele foi dopado muitas vezes, porque ele não aceitava a morte do pai.